e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do eterno Deus das nossas vidas. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença e glorificamos o Teu nome. Obrigado por mais uma sexta-feira de ensinamento. Que o Senhor esta noite derrame sobre os nossos corações sabedoria divina do trono da Tua graça. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu te rogo que o Teu Espírito se aposse do meu ser, do meu coração, e que todo verbalizar da minha boca, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Nos ensina os Teus preceitos esta noite e nos torna mais santos do que ontem, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero trazer aqui uma pequena reflexão, até porque o nosso tempo continua ainda limitado. Eu hoje pela manhã, eu acordei e comecei a pedir uma palavra a Deus. E Deus fez eu me lembrar de um louvor quando eu vinha de Fortaleza para cá. Um louvor que tinha uma letra que falava de rocha, a rocha da segurança. E eu me lembrei que em tudo isso que nós estamos vivendo, essas incertezas que nós estamos acumulando no coração, nós não sabemos como será o dia de amanhã, nunca soubemos. Mas parece-me que hoje as incertezas ficaram maiores ainda. E isso tem abalado o sistema nervoso de muitos crentes. Talvez vocês não tenham uma dimensão, nem eu mesmo tenho uma dimensão, como este problema tem atacado o sistema nervoso de muitos irmãos do nosso campo. Só Deus tem a capacidade de saber quem neste momento está aqui tranquilo, tendo a certeza de tudo, e daquele que veio aqui sem ter a certeza de nada, mas ainda com uma esperança de ouvir Deus falar em seu coração e suscitar novamente uma esperança viva para a glória de Deus. Esse é um tempo de incertezas. Hoje eu conversando com um irmão, ele disse: pastor, eu estou vivo hoje, mas não sei amanhã. Fui acometido dessa enfermidade, não senti muitos sintomas, mas eu não sei o dia de amanhã. E isso me dá uma agonia no meu coração. E eu procurando textos bíblicos hoje para trazer uma mensagem, não só para você, mas também para mim, eu me lembrei desse louvor. E esse louvor falou muito ao meu coração. E a palavra de Deus, ela fala muito ao nosso coração. E neste momento das incertezas, onde nós não temos certeza de nada, do que sai da boca de ninguém, nós temos que ter a convicção que a palavra de Deus é absoluta ainda, como rocha eterna, como um amparo eterno para as nossas vidas. Nós vivemos numa geração de relatividade. Hoje o camarada é crente, amanhã não é. Nós vivemos numa geração relativista, que amanhã, que hoje está lá no patamar, cheio de Deus, mas que amanhã está cheio de cachaça, cheio de problemas.
essa geração que se aproxima do fim dos tempos, ela tem procurado caminhos que têm levado a uma desgraça eterna. É por isso que neste momento, mais do que nunca, eu e você temos que nos apegar à palavra de Deus, porque ela continua sendo absolutamente a palavra do Senhor, e é ela que nos dá a certeza que nós estamos alicerçados em uma rocha eterna, inabalável. O Deus que eu e você servimos é um Deus que não se abala com nada. E se eu e você permanecermos firmes nessa rocha, eu e você também seremos como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta geração é uma geração de inversão de valores. Às vezes nós confiamos mais no homem do que propriamente em Deus. Queridos, o homem faz promessas, mas poucos são os que cumprem as promessas que fazem. Agora, eu conheço um Deus que faz a promessa e cumpre a promessa que faz, se eu e você estivermos na brecha sem sair dela. Eu e você somos a promessa viva de Deus. Eu creio que cada um de vocês que estão aqui esta noite, em algum tempo do ministério, em algum tempo da vida de vocês, receberam uma promessa do Senhor. Eu creio nisso. O estresse da corrida. E a promessa maior que eu e você temos é a promessa de salvação. Porém, creio eu que esta promessa de salvação, ela é condicional. Se nós nos mantivermos alicerçados na rocha, o nosso destino sempre será o céu. Esta geração é uma geração relativista, porque ela tem o prazer de trocar os valores, crer mais nas promessas dos homens do que de Deus. Daqui a pouco está decepcionada. A maioria das pessoas faz promessas esperando receber algo em troca. Mas a promessa que Deus faz, a única coisa que Ele quer em troca é a nossa fidelidade para com Ele. Não ter deuses além dEle. Amar a Deus sobre todas as coisas é a única condição que Ele quer para mim e para você. Em meio a tudo isso, em quem confiar? Em meio a tudo isso, em quem acreditar? Mais uma vez, a palavra de Deus me orienta que eu tenho que crer na palavra. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, no verso 13, a parte B, e o verso 14. Os homens enganam e são enganados. Promessas fajuntas. Aí ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido. Ele está falando da Escritura. Ele está admoestando Timóteo que ele tem que permanecer na palavra. Meus queridos, não acredite em qualquer espírito. Tem muito espírito que se diz de Deus, mas que na verdade não é. São espíritos enganadores, doutrina de demônio para te tirar da posição, para te arrancar da rocha eterna. Permanece naquilo que tu tem aprendido nessa sexta-feira. Doutrina, permanecer na presença do Senhor, porque enquanto nós estivermos na presença do Senhor, tem promessa para ser cumprida em nossas vidas. As Sagradas Escrituras, elas têm o poder de nos orientar em tudo, pois segundo Paulo,
ela é divinamente inspirada. Verso 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Queridos, eu estou trazendo um ensinamento para vocês há quase 2 anos, ensinando as sagradas escrituras, e eu sei que eu não tenho agradado a todos, porque por muitas vezes as palavras que saem da minha boca são palavras que não agradam a todo mundo, mas não é para isso que Deus nos levantou como pregador, nem como pastor. Se um dia eu agradar a todo mundo é porque eu sou um falso profeta, um falso pastor, mas se eu agrado aqueles que têm convicção que a palavra está sendo admoestada para a salvação dele, glorificado seja o nome do eterno Deus. A palavra é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redaguir, para instruir em justiça. Seria um falso ensinador se eu concordasse com todos os erros seus. Eu seria um falso ensinador se eu concordasse até mesmo com os meus erros, que eu sei que eu tenho. Mas se eu ainda estou de pé, é porque eu estou de pé em cima da rocha eterna. Mesmo com todas as minhas falhas, com todas as minhas pequenez, eu ainda estou alicerçado nessa rocha, e eu sei que essa rocha tem tido misericórdia da minha vida. Escute, na palavra nós podemos ter a certeza da presença de Deus. Queridos, eu já tenho dito aqui que é muito fácil sentir a presença de Deus. Tem muita gente que não tem essa facilidade, mas eu tenho, ainda tenho, para a glória de Deus. É muito fácil você sentir a presença de Deus numa palavra revelada, que você sente que foi Deus falando com você. Você sente aquela coisa gostosa. Uns choram, outros se esperneiam, uns caem no chão, outros sapateiam. Mas isso aí não é a finalidade da palavra. Sentir a presença de Deus, não é. O intuito da palavra é que eu e você vivamos a presença de Deus. Porque quem sente a presença, sente esporadicamente. Ali, acolá, hoje sim, 10 dias não. Mas quem vive a presença de Deus é diário. Quer chorando, quer alegre, quer parado, quer andando, a presença, ele vai se manifestando, irmãos. Então a minha oração não é que você sinta a presença, a minha oração é que você viva diariamente esta presença. Quando acordar, quando for trabalhar, quando for para o colégio, quando estiver conversando com um amigo. Ah, meus irmãos, eu vou lhes ser sincero, se nós fôssemos uma igreja que vivêssemos a presença de Deus, teríamos menos intrigas, teríamos menos fofoca, teríamos menos problemas dentro do arraial, dentro da congregação. O problema de tudo isso é porque nos falta a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero ver o crente cheio da presença, ele abrir a boca para falar mal de alguém. Eu quero ver o crente cheio da presença abrir o seu celular para ver pornografia. Eu quero ver o crente cheio da presença não amar o seu semelhante. A presença, irmão, ela faz a diferença demais nas nossas vidas. É interessante que sem a presença eu não consigo avançar. Ou eu volto para trás, ou eu fico neutralizado.
É a presença de Deus que nos dá ânimo para caminhar, irmãos. Escute a diferença de sentir e ter. Eu senti hoje a presença, então eu vou ler a Bíblia. Eu senti hoje a presença, eu vou orar. Eu senti a presença hoje, eu vou adorar. Esporadicamente. Pois quem tem a presença, lê a Bíblia todo dia. Quem tem a presença, ora todo dia. Quem tem a presença, louva a Deus todo dia. Não é só quando sente, não. Você começa a ler, é sem sentir. Você começa a adorar, é sem sentir. Você começa a louvar, é sem sentir. Daqui a pouco você vem e sente. Sem a presença a gente não consegue se locomover, irmão. Olha aqui em Êxodo 33, 14. Olha o que Deus vai dizer em resposta a Moisés. Moisés disse assim: olha, sem a tua presença não nos faça subir daqui. Aí Moisés, tu vai para a terra que manda leite e mel, mas sem presença não vale de nada. Mas tu vai ter uma vida boa lá, mas sem a presença eu não quero. Mas eu vou mandar um anjo. Não. Riqueza com anjo não vale de nada. Ir para o culto com anjo não vale de nada. Eu quero ir para o culto é com a presença. Se eu tiver que ter alguma coisa é com a presença. Se eu não tiver também de ter nada, eu quero a presença, porque é mais valiosa do que tudo na face dessa terra. Aí Deus entendeu o coração do adorador. Aí ele responde assim, ó. Disse, pois Deus a Moisés: irá a minha presença contigo para fazer tu descansar. Descansa o teu coração na minha presença. Alabiando shoya mande cantura masai. Há poder de Deus na presença, irmãos. Queridos, você e Deus é testemunho da sua caminhada. Eu não sei os teus problemas. Eu não sei o que tu tem enfrentado, as aflições, as tentações que você sofre. Eu só sei de uma coisa: que você pode sofrer qualquer tentação, qualquer ataque maligno, mas com a presença de Deus tem descanso na nossa alma. Em meio a esta caminhada até o céu, nós sofreremos caminhos tenebrosos, haverá barreiras no caminho, haverá lutas, batalhas, tempestades, furacões, ondas, desertos, vales, haverá todo tipo de coisas ruins em nossas vidas, às vezes tristezas, até mesmo depressões, mas podemos crer na palavra da promessa, que na presença de Deus tem descanso. Tem descanso. Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês. Se contei, eu vou contar de novo. Eu era novo convertido. Eu havia acabado de chegar do trabalho, era por volta de 9 horas da manhã. E estava numa campanha. Estava próximo ao carnaval. E uma irmã tinha levantado uma campanha para mim, porque o carnaval estava se aproximando e era o reduto aonde eu fazia as coisas erradas. E ela sentiu de Deus 7 dias antes do carnaval, aonde eu estava de serviço, trabalhava um dia e folgava outro, e tinha que dormir lá.
ela sentiu de Deus fazer essa campanha de 7 dias. E na antevéspera de eu viajar, era o 6º dia, eu estava no quarto, tirando minha farda, quando eu vi bater palma, a campainha estava queimada, a irmã Vera foi atender, era a irmã Lenita, espero que um dia ela escute, está sendo gravado aqui. E foi ela que ganhou a minha mãe para Jesus, na época, e ela sentou com os olhos cheios de lágrimas, segundo a irmã Vera. A irmã Vera veio no quarto e disse: a irmã Lenita está aí com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu já fiquei pensando, porque era muito fácil ela ser usada por Deus. Isso vai ser alguma coisa que vai sair de Deus. E aí vim com a minha Bíblia, com a harpa. Daqui a pouco o marido dela chega e fica ali nós 4. O Isaac estava no colégio e fica ali nós 4 louvando o hino da harpa, e ela pede para louvar o 291, Rude Cruz. E quando ela começa a louvar, ela cai num pranto de choro. E a gente não entendia o que era aquilo. Aí o marido dela, presbítero Pedro, na época diácono, disse: Simão Oliveira, é porque ela perdeu o sobrinho lá em Sobral. O sobrinho dela foi atropelado e morreu. E era um sobrinho que ela tinha como filho. Por isso que ela está assim. De repente o Espírito Santo tomou aquela mulher, e aquela mulher começou a falar numa língua maravilhosa que eu nunca tinha visto. 10 minutos, aquela tristeza, ela começou a sorrir, a sorrir, a sorrir, a sorrir. E eu comecei a entender o que é a presença do Espírito Santo em meio às lutas, irmão. Ela tinha acabado de perder praticamente um filho, e o Espírito Consolador veio sobre ela e aliviou toda aquela tensão que ela estava sofrendo, toda aquela opressão pela perca daquele menino. E o Espírito Santo disse para ela: não te preocupa, porque ele está guardado comigo. E ela imediatamente já começou a chorar, mas de alegria, porque o Espírito Santo veio e tirou toda aquela carga pesada de cima da vida dela. É isso que Deus faz conosco, irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A gente tem que crer nisso com todas as nossas forças. Nós, como cristãos, podemos ter a plenitude da alegria da presença de Deus, independente daquilo que nós estamos passando, independente daquilo que nós estamos sofrendo. Se nós não olharmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas ficarmos firmes, irmãos, e crer na promessa deste Deus, nós temos a promessa da alegria, da plenitude da alegria na sua presença. Olha o que o salmista fala no Salmo 16, o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpétuas. Deus, mas você tem que crer. Em tempos de lutas e batalhas, nós podemos sim, com clareza, firme, crendo, encontrar refrigério espiritual na presença de Deus. Em meio às aflições que todos nós aqui passamos, guerras, batalhas internas, que são as piores, as incertezas que são as devastadoras. Se nós estivermos na presença de Deus, com o espírito reto, um coração quebrantado, arrependido pelos nossos erros, nós temos promessas de refrigério na nossa alma. Olha o que Lucas escreve, o que Pedro fala em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
A presença do Senhor é a única que tem a capacidade de gerar refrigério espiritual na minha alma e na tua alma. Nós, como cristãos, podemos ter a certeza pela fé da proteção de Deus em meio a tudo isso. Hoje, eu visitando o presbítero Matias, e ele falando para mim, disse: pastor, eu pensei que eu ia embora, porque eu tinha tudo para morrer, já idade avançada. Quando o novo teve uma enfermidade grave, os médicos deram poucos anos de vida para ele, e ele dizendo: eu tinha tudo para morrer. O que foi que houve? Foi a misericórdia do Senhor. Irmãos, se eu estou vivo aqui, eu tenho a plena certeza que é a misericórdia do Senhor. Ontem nós perdemos um amigo no quartel, 34 anos de idade, um atleta, como o irmão Enoque, ganhador de medalhas, Sargento Paulino, novo, um dos maiores incentivadores de corrida lá no Jaguari, foi acometido da Covid, passou 2 dias na UTI e morreu. Aí você fica: como assim? Essa enfermidade ela não veio só para pegar os que já estão com comorbidade, que tem problemas, e um homem novo, um atleta, com a saúde plena aos 34 anos. Queridos, se nós estamos aqui, independente da idade que você tem, independente se você tem diabetes, pressão alta ou qualquer outro problema, se você está aqui, louve a Deus, foi a misericórdia do Senhor na tua vida. Nunca esqueça disso, é a misericórdia do Senhor. Eu e você não merecemos nada, a não ser o inferno, mas aprove a Deus enviar o seu Filho, para que eu e você estivéssemos aqui esta noite. Aleluia! A gente tem que só crer nele, irmãos. E não existe fé se não for pela palavra. Tem muita gente que quer fé, eu quero ter fé. Sem palavra não existe. Aí eu quero ter fé, sem vir para os cultos, ter o entendimento da palavra. Sua fé é vacilante. Olha o que o autor aos Hebreus, ele fala somente a parte A, do capítulo 11, o versículo 1. Ele diz assim: ora, a fé é o quê? É o firme fundamento. Só até aí. Olha o que ele está dizendo. Que a fé, entenda, é o firme. É uma coisa firme, que não é vacilante, é fixa. E ela está sobre uma base, um fundamento sólido. Então a gente tem que entender que a nossa fé sendo exercitada, não uma vez por semana, mas diária, ela fica sendo firme sobre um fundamento. Que fundamento é esse? É o próprio Jesus, é a própria palavra, é o próprio verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então, se a gente tiver essa certeza, esta clareza, nós estaremos firmes sobre uma base sólida. Essa base sólida é o Senhor Jesus de Nazaré. Ela é inabalável. Ela não se abala. Ora, se eu estou em cima de uma base, mas por qualquer tremor essa base se mexe, quem está em cima mexe também. Mas se eu estou em cima de uma base
que pode dar o terremoto que dá, pode vir a enchente que vier, o vento que soprar, se eu estiver em cima dela e ela não se abala, eu também não me abalarei. É isso que o autor está dizendo. Esta fé firme em cima de um fundamento, de uma base sólida. E essa base sólida chama-se Jesus de Nazaré. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Olha o que o apóstolo está dizendo, que nós somos edifício e estamos alicerçados na pedra angular, na pedra principal de esquina. Quem crê nela não será abalado. A gente está precisando disso, irmãos. A gente está precisando crer nesta pedra angular, nesta pedra principal de esquina. A fé em Cristo Jesus nos coloca nesta base sólida, inabalável. Aí Pedro vem e complementa o raciocínio na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6 em diante. Ele diz assim: pelo que também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Quem nela crê não será abalado ou confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É por isso que ele nos assentou em cima desta pedra, e não tem capeta do inferno que terá a força, o poder de nos arrancar desta pedra. Se você ficar firme nela, o destino nosso e o seu e o meu, de todo mundo, será o céu de glória. Queridos, vou já encerrar. O rei Davi, nos seus cânticos, nos seus salmos, ele demonstra a sua confiança na rocha eterna. Em tudo isso que Davi sofreu, os erros que ele cometeu, quando ele era avisado, ou pelo Espírito ou pelo profeta, ele sempre se arrependia e voltava a ficar firme na rocha eterna que é Deus. O rei Davi é a prova que, em meio às tempestades que ele viveu e que abatia o seu coração, ele sempre clamava, porque cria na rocha eterna, inabalável. No Salmo 61, verso 1 até o verso 3, ele diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamo a ti, pois está abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Todas as setas
que a maioria dos crentes recebe, às vezes vem de ser humano mesmo, com palavras que não deveriam ser proferidas. Mas a maioria das setas inflamadas vem de espíritos imundos. E essas setas inflamadas, ela tem o poder de nos abalar. Ela tem o poder de trazer mesmo trazer você até o chão. O que foi que o apóstolo Paulo orientou aos crentes de Efésio? Que eles deveriam usar o quê contra as setas? O escudo da fé. Porque ele tem o poder de apagar as setas inflamadas. O problema é que o escudo da fé não está mais na mão de muito crente. Por quê? Porque está sem fé. E por que está sem fé? Porque falta a palavra. Quando não tem a palavra, não é gerado semente de fé. Por isso nós temos que declarar a palavra. Meu amado irmão e minha amada irmã, o livro de Salmos são cânticos espirituais poderosos, que quando você está sendo abatido por setas inflamadas, leia ele em voz alta, leia ele em voz alta, para o diabo ouvir e vir proteção sobre a sua vida, e a fé ser revigorada, e ela ter o poder de apagar os dados inflamados, que levou você a cair na depressão, na tristeza, na enfermidade. Creia no poder da palavra. Olha aqui para encerrar, olha o que o profeta Isaías diz, no capítulo 54, verso 17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. O próprio Cristo fala em João 10, 28, ninguém, olha o que ele está dizendo, ninguém tem o poder de arrebatar as ovelhas das suas mãos. Você é ovelha de Cristo? Você é ovelha de Cristo? Se você é ovelha de Cristo, o diabo não tem o poder de arrebatar você das mãos do seu Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Nós temos que entender que o diabo não tem o poder de cruzar a linha do sangue, irmãos. Lembra? O sangue no umbral, destruidor, não entrava. O diabo, ele não tem o poder de ir além das promessas que Deus te fez. Creia que o Deus que prometeu alguém da tua família para ser crente, creia, ainda que passe muito tempo, Deus vai cumprir com a promessa. Porque ele não é Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse, ele vai cumprir. Se você crê, diga glória a Deus. Meus queridos irmãos, domingo tem culto de senhoras, é isso? Culto de senhoras, domingo, tá bom? Venha para o culto de senhora, traga alguém. Acredito que daqui a pouco vai começar a liberar mais uma porcentagem. Não tenho perspectiva, que eu passei esses 5 dias fora. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Até agora nada, né? Vamos aguardar aí. Mas por enquanto está ficando bom, está gostoso esse tempo. Depois a gente vai aumentando mais um pouquinho o tempo, até a gente voltar o novo normal, como estão dizendo por aí. Quem precisa de oração? Querido Deus e bondoso Pai, te louvo, meu Pai, por esta mensagem que tu aplicaste aos nossos corações. Agora que possamos vivê-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá uma noite de paz, uma noite de recuperação no espírito, na alma e no corpo. Guia as nossas vidas, Senhor, pela tua vereda e não pela nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica a tua presença em nosso meio, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as virtudes, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja confirmando, diga amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.